O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mais uma vez procura aliados ali para poder falar aquilo que todos nós já sabemos. Ele não será candidato à presidência em 2026. Isso porque o Tarcísio simplesmente é bonzinho e teve uma revelação que é melhor ele não ser candidato, porque isso seria o melhor para ele. Não necessariamente. Na verdade, os orientadores políticos do Tarcísio, os mentores políticos do Tarcísio, o próprio dono do PSD, o Gilberto Kassab, e a Faria Lima, calcularam que o risco de derrota para o Tarcísio contra o Lula é muito grande. A própria pesquisa Atlas Intel mostra isso, a pesquisa Quest mostra isso. Todas as últimas pesquisas que foram divulgadas mostram que o Lula vence esses caras todos no primeiro turno. Todos no primeiro turno. E é o que a Faria Lima fez, junto com o Kassab? Entenderam que é melhor o Tarcísio segurar mais 4 anos e tentar 2030, do que ele ser candidato agora, correr o risco de perder a eleição no primeiro turno para o Lula e morrer politicamente e ter de começar tudo de novo. Então qual que é a ideia da Faria Lima e do próprio Kassab? Até porque o Ratinho Júnior é do PSD, né? O Kassab vai ser vice do Tarcísio, o Tarcísio disputa a eleição, provavelmente será reeleito. Eu digo provavelmente porque eu ainda acho que se lançarem o Haddad candidato a governo de São Paulo, ele tem chance de dar trabalho e possivelmente vencer Tarcísio. A eleição não seria fácil, evidentemente, mas eu não descartaria a possibilidade real de vitória. Dito isso, o Kassab seria vice do Tarcísio supostamente reeleito em São Paulo. Aí lá em 2030, Tarcísio deixaria o cargo de governador de São Paulo para disputar a presidência da República. O Kassab assumiria o cargo de governador, realizaria o sonho dele, né, que já que ele foi prefeito de São Paulo assim, assumindo o cargo, né, quando o prefeito largou o cargo para concorrer ao cargo de governador. Assumiria o cargo de governador, disputaria a reeleição para tentar ser governador de São Paulo. E aí o Tarcísio iria para a disputa nacional para disputar o cargo de presidente da República como sucessor do Lula, que poderia ser o Haddad, que pode ser o Boulos, que eu não acredito, né, mas pode ser o Boulos. Eu acho que o Boulos ainda é muito jovem para ser o sucessor do Lula. Acho que demoraria ainda mais uns 2 ou 3 pleitos para lançarem o Boulos como sucessor do Lula, ou até o Flávio Dino, que muita gente descartou o Flávio Dino, mas eu não descartaria o Flávio Dino da política não, tá? A gente sabe que o Flávio Dino ama a política, eu ainda vislumbro a possibilidade sim do Flávio Dino em algum momento regressar para o cenário da política, não descarto completamente não, tá? Não descarto completamente. E ainda tem esse cenário aí de 2026, que a direita vai lançar quem, Carlito? O Ratinho Júnior, eu acredito, para que o Ratinho Júnior seja um novo nome da direita, para que não fique todos os ovos depositados em uma cesta só. Ou em quem o clã Bolsonaro apoiar, ou no Tarcísio de Freitas. Então tem de ter a opção do clã Bolsonaro, a opção do Tarcísio e a opção do Ratinho, para que lá em 2030 eles se fortaleçam mais. Porque do jeito que o caminho está indo, até a reeleição de Tarcísio em São Paulo está comprometida. E aí o Tarcísio encontrou com o Valdemar da Costa Neto e falou aquilo que a gente já falou aqui na internet há muito tempo. Apesar de a Folha em Foco ser um veículo novo, eu já tinha falado no canal Historiador há vários meses que Tarcísio não seria candidato em 2026 pela presidência da República. Ele seria candidato à reeleição em São Paulo e, dependendo de como fosse o governo Lula 3, ainda teria o risco de ele não conseguir a reeleição. Ele próprio enxergou isso, que existe inclusive o risco de ele não ser reeleito. E aí ele procurou o Valdemar da Costa Neto, eles estiveram na reunião, e o Valdemar foi comunicado pelo Tarcísio que ele não disputará a eleição para a presidência, ele vai disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Tá aqui, ó. No encontro que aconteceu entre os dois, certo? No encontro, o governador de São Paulo disse ao presidente do PL que não vai disputar a eleição presidencial de 2026. Afirmou que tentará a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, como já vem manifestando publicamente. A correligionários do PL, Valdemar fez a leitura de que o governador ainda tem muitas entregas de obras e iniciativas em São Paulo e que quer capitalizar isso. E aí eu não acho que é só isso não, tá? Eu acho que quanto menos o Tarcísio fala de São Paulo e mais tenta entrar no debate do Brasil, ele abre espaço para outros nomes concorrerem com ele, como é o caso do Haddad, que eu já citei aqui, como é o caso do próprio Geraldo Alckmin, como é o caso do Márcio França, que muita gente ignora o Márcio França. O Márcio França pode ser também o candidato a governo de São Paulo. Ele já foi governador de São Paulo quando o Geraldo Alckmin largou o cargo de governador em 2018 para disputar o cargo de presidente da República. Ele debateu até com o João... Foi o João Dória? Foi o João Dória. Até debateu com o João Dória, inclusive, no debate de 2018, que foi quando o João Dória venceu a eleição para governador de São Paulo. Então ainda existe sim a possibilidade do
a Márcio França, por exemplo, ser o candidato. E ainda tem um outro ponto que é importante, que é o quê? Apesar do Tarcísio confirmar que ele não será candidato à presidência da República e sim à reeleição, e inclusive ele já tinha dito em uma outra live que eu trouxe aqui na Folha em Foco que o Lula já está com a mão na vitória, né, que só depende do Lula agora. O Valdemar da Costa Neto, que neste momento está proibido de se encontrar com o Bolsonaro por causa da reabertura da investigação contra ele, naquele esquema da contratação do Instituto Voto Legal para confeccionar um laudo, um dossiê, supostamente alegando que as eleições foram fraudadas porque as urnas eletrônicas não eram confiáveis, ele ainda estava podendo conversar com o Bolsonaro na última segunda-feira. E na segunda-feira, ele foi conversar com o Bolsonaro e lá ele conversou com o Bolsonaro sobre os candidatos que o Bolsonaro poderia apoiar em 2026. Aí o Bolsonaro apontou lá uma lista de candidatos, entre eles o Tarcísio, mas que já está descartado, o Ratinho Júnior e o próprio filho, Eduardo Bolsonaro Flávio. Só que ele teria condicionado, olha que interessante, o apoio a algum candidato ou a divulgação dos nomes desse candidato aí, a aprovação da PEC da anistia, que o ajudaria. Só que o PL da anistia, ou PEC da anistia, ou PL da dosimetria, ou PEC da dosimetria, morreu. A gente mostrou aqui, inclusive, na live da Folha em Foco, que o próprio deputado federal, Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, disse que se arrependeu de ter pego a relatoria desse projeto. Ele não ganhou o que ele imaginava que ele ganharia de exposição, de resolução de conflitos, de fortalecimento do seu nome. Ao contrário, ele atraiu para si uma pauta extremamente negativa, uma rejeição de todos os campos, inclusive. A extrema-direita bolsonarista não quer algo que não seja anistia total, a esquerda não quer nada que não seja a punição dos golpistas, e ele ficou meio barata tonta, barata voa ali sem saber para onde vai. Então, o que eu acredito que irá acontecer? O Centrão, como o próprio Ciro Nogueira já tinha alertado nos bastidores da política, vai lançar um candidato independente de o Bolsonaro dar a bênção ou não. E esse candidato, eu ousaria dizer para vocês hoje que é o Ratinho Júnior. Já disse isso várias vezes no canal Historiador, né? Há mais de um ano eu acho que eu venho falando isso, mas a cada dia que passa isso se consolida ainda mais, porque o próprio Ciro Nogueira está em um movimento para se afastar do bolsonarismo e, pasmem, tentar se aproximar de novo do governo Lula. Eu vou falar sobre isso aqui no canal também, né? Quem tá vendo isso aqui em um corte, provavelmente vai sair um outro corte onde eu falo sobre essa questão do Ciro Nogueira, mas o caminho não anda muito bom pro Ciro Nogueira não. E ele já percebeu que ele mergulhou fundo demais no bolsonarismo e estaria, em tese, buscando se reaproximar do presidente Lula, através inclusive do ministro André Fufuca, que ele afastou da presidência da vice-presidência nacional do PP, mas que quer ter o Fufuca lá como se fosse uma ponte entre ele e o Lula. E lembrando, o estado do Ciro Nogueira é o estado mais petista do Brasil, se você levar em consideração os votos dados para o presidente Lula no pleito de 2022, e se você levar em consideração que o estado é governado pelo PT há 16 anos. Então, Tarcísio, carta fora do baralho. E o que é que a Faria Lima vai fazer, Carlito? Que você disse que a Faria Lima orientou ele a entender que não dá para ser candidato. A Faria Lima vai tentar lançar algum candidato que pelo menos tente passar da casa dos 30% dos votos, ou pelo menos chegue próximo dos 30%, porque eles estão tentando de tudo para impedir que o Lula vença a eleição no primeiro turno. Mas, do jeito que a maré está indo, a tendência é que o Lula vença no primeiro turno, como a pesquisa tem mostrado aí, qualquer candidato. Então eles vão tentar, evidentemente, levar a eleição para o segundo turno, para perder no segundo turno, ou se não for para levar para o segundo turno, vão tentar levar um nome que pelo menos chegue ali, ou na casa dos 30%, passando um pouquinho, ou muito próximo disso, porque qualquer candidato que eles lançarem que tenha um resultado, sei lá, de 18%, 25%, não seria o resultado que eles queriam. 25% seria um resultado bom, mas ele não é o resultado que a Faria Lima quer. Mas o caminho do Tarcísio já está traçado. Ele vai tentar disputar a reeleição em São Paulo, e eu ainda apoio que o governo do presidente Lula encaminhe o Haddad para concorrer com o Tarcísio. Sendo bem honesto. A gente sabe que existe a discussão sobre o Haddad ser candidato ao Senado, mas eu me entusiasmaria, né? E seria um entusiasta, para falar uma palavra correta aqui, da candidatura do Haddad ao governo de São Paulo, mesmo que ele não vencesse a eleição, mas para manter o nome dele forte e cutucando ali, porque eu ainda acho que tem sim a possibilidade do Haddad vencer a eleição em São Paulo. Mas o Tarcísio já falou pro Valdemar: Valdemar, pare de encher meu saco, avisa pro presidente Bolsonaro, como ele chama pro Bolsonaro, né, que eu não vou ser candidato, ponto final, e acabou. É isso que deve acontecer, e ele vai tentar, evidentemente, buscar a reeleição em São Paulo.